Como é que se testa um sensor do tipo NTC? Eu poderia desconectar o sensor do chicote e medir a resistência elétrica dele com o multímetro. E eu poderia, com o conector conectado e a chave ligada, medir o sinal do sensor. Qual dos dois métodos é mais conclusivo? Mais conclusivo sempre é a medição de tensão, porque quando eu meço a tensão, eu simulo as condições reais de funcionamento do sensor. Quando eu meço a resistência, eu não simulo as condições reais e posso, com certeza, chegar a conclusões equivocadas sobre o funcionamento do componente. Quais são os defeitos mais comuns de um sensor do tipo NTC? Um dos defeitos muito comuns que a gente encontra no dia a dia com relação a sensores de temperatura do tipo NTC é a medição incorreta do sensor. Por exemplo, a temperatura do líquido de arrefecimento está ultrapassando os 100 graus Celsius. A ventoinha já deveria ter sido acionada, mas ela não aciona porque o sensor está medindo incorretamente, informando para a unidade de comando que a temperatura está a 60 graus, por exemplo. Então a medição incorreta do sinal é um problema muito comum que a gente vivencia no dia a dia da oficina. Um método para se verificar isso é comparar o sinal do sensor com a temperatura do meio. Outro método bastante simples é, por exemplo, deixar o veículo de um dia para o outro repousar na oficina e com o equipamento diagnóstico comparar as temperaturas de todos os sensores. Por exemplo, de manhã, depois do veículo ter ficado parado uma noite inteira, num dia frio, por exemplo, todas as temperaturas teriam que ser iguais. Por exemplo, temperatura do óleo, temperatura da água, temperatura do combustível, todas elas deveriam estar aproximadamente iguais. Por exemplo, se eu tivesse temperatura do ar, temperatura do combustível 16 graus e a temperatura do líquido de arrefecimento 42 graus, certamente o sensor estaria medindo incorretamente esse parâmetro. Nesse caso, qual seria o problema? Bom, aí nós teríamos que investigar. O defeito poderia estar tanto no sensor, no elemento sensor, poderia ser um mau contato no conector do sensor ou algum problema no chicote do sensor. Outro problema comum é a falha intermitente no sinal do sensor. Por exemplo, o veículo chega na oficina reclamando de partida frio. Num primeiro momento, você analisa o sinal do sensor e ele está correto, ele está coerente com a temperatura do meio, está na faixa. Num segundo momento, você analisa o sinal do sensor novamente e o sinal passa a estar incoerente com a temperatura do meio. Então, problemas intermitentes no sinal do sensor de temperatura, NTC, é muito comum. Por isso, nos sensores de temperatura NTC, como em muitos outros sensores, a medição só pode ser considerada conclusiva se a falha, se o defeito avaliado estiver presente no momento da medição do sinal. Um outro defeito comum nos sensores NTC é a falha no circuito do sensor, circuito aberto no sensor. Quando ocorre circuito aberto no circuito do sensor, há duas possibilidades. Nós podemos encontrar dois sinais distintos. A possibilidade número 1 é que o sinal medido seja igual a aproximadamente 0 volts. E a possibilidade número 2 é que o sinal medido seja aproximadamente igual a 5 volts. Quando o sinal encontrado na medição de tensão do sensor com a chave ligada e tudo conectado é igual a 0 volts, isso indica que existe uma interrupção no fio de sinal do sensor entre o sensor e a unidade de comando do motor. Quando, com tudo conectado e a chave ligada,
o sinal encontrado no fio de sinal do sensor é aproximadamente igual a 5 volts, isso indica que existe uma interrupção interna no conector do sensor, um mau contato entre o conector do sensor e o sensor, um problema interno no sensor, um problema no elemento sensor ou um problema no circuito de aterramento do sensor. Bom pessoal, essa aí foi mais uma dica Doutoria em Campo e espero que esse conteúdo tenha ajudado aí no dia a dia da oficina. Se você precisa de uma ferramenta para auxiliar aí no dia a dia da tua oficina, vem conhecer a Enciclopédia Doutoria Online. Entra ali no www.drieonline.com.br/test drive, solicita ali um teste, vem conhecer a nossa ferramenta, vem ser parceiro aí da Doutoria. Fica ligado também aí nos treinamentos presenciais da Doutoria e agora nos treinamentos à distância da Doutoria, pessoal. Entra lá no site www.doutorie.com.br e fica sabendo de todas as nossas novidades e todos os nossos lançamentos. Muito obrigado e até a próxima.